mensagem hoje é um pouco estranho. A princípio, muitas pessoas vão ouvir e vão fazer uma cara de espanto. O tema da mensagem esta noite é paradoxos. Você sabe o que é isso? Ah lá, falei, ó. De um monte de gente. Paradoxos. O dicionário Aurélio, ele define, em primeira instância, paradoxos, ou paradoxo, como conceito que é ou parece contrário ao senso comum. Mas no dicionário Alexandre Nascimento, eu defino como é um absurdo. Algo paradoxal é algo absurdo. Todo paradoxo soa como contraditório ao senso comum, a pessoas naturais. É como uma loucura absurda que alguém está falando, como se aquela pessoa estivesse, como dizem as pessoas na Bahia, variando. Paradoxos. A Bíblia, ela, quando traz vida aos homens, ela nos instrui a vivermos de uma forma que, do ponto de vista humano, nós nos tornamos loucos. Nos tornamos pessoas paradoxais, pessoas esquisitas por muitos, por outros intitulados como tolos. Se converteu, ficou bobo das ideias. Antigamente diziam que quem lia muito a Bíblia ficava enfeitiçado. Por quê? As pessoas olhavam e falavam, ficou louco, olha lá, ficou biruta, é doido, varrido. Um jovem de 16 anos, numa sexta-feira, indo para a igreja com uma Bíblia, para participar de uma vigília, os outros jovens logo imaginam um paradoxo. Lá vai o doido, esse é doido. Não é verdade? E a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Paulo disse isso aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 1. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É por isso, meu amado, que não estranhe se as pessoas acharem que você ficou louco. Se você algum dia ver uma pessoa andando na rua, consciente, mas ao mesmo tempo mexendo os lábios, não ache que ela bebeu, não. Talvez ela seja crente. Talvez ela esteja orando. O profeta viu uma mulher meio estranha, mexendo os lábios sem sair som, e ele pensou, está bêbada. E ela disse, não, meu Senhor, minha alma está angustiada, eu estou falando com o Senhor, com Deus. Ele disse, ah é? Então que Deus conceda o que você pediu. E concedeu o profeta Samuel. Paradoxos é aquilo que Jesus pregava. É uma loucura, é um absurdo, meu irmão. Preste atenção e pelo senso comum, julgue. Mas a voz que ouvis digo, aqui é Jesus pregando, no verso 27 de Lucas 6. Amai a vossos inimigos. Como? Como você vai amar alguém que já está determinado a te fazer mal? Não é loucura alguém nos pedir isso? Isso é um paradoxo. Dentro do senso comum, quem é nosso inimigo quer nos causar mal, então nós vamos nos armar contra eles. Não é esse o senso comum? O senso comum normalmente pode ser comparado ao pensamento do homem natural, do homem sem o Espírito de Deus. Quer dar uma pincelada rapidinha, só para me dar uma explicada nessa questão de senso comum do homem natural? Abre em 1 Coríntios. Nós já voltamos aqui para Lucas 6, rapidinho. Vamos lá. 1 Coríntios, versículo 18. Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Primeira Coríntios 1, 18. Diz assim: porque a palavra da cruz é o quê? Mas para quem?
Não. Presta atenção, irmão. Eu vou ler de novo. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? Olha o contrário. Para o homem natural, a palavra da cruz é uma tolice. É um paradoxo. Você entende? É um absurdo. Crer num homem que morreu numa cruz maldita, de 2000 anos atrás, que nem o seu próprio povo o aceita, o recebe, um homem rejeitado. Mas desde aquela época eles já entendiam assim, e Paulo continua, e eu quero ler para os irmãos aqui ainda. Olha para você ver o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pregar Cristo crucificado, Paulo disse já naquela época, era a maior de todas as loucuras. As pessoas olhavam para Paulo e para os discípulos de Jesus e pensavam, é um bando de loucos, varridos. Como alguém pode acreditar numa mentira dessa? Como alguém pode acreditar numa historinha dessa? E ele não para, aqui no capítulo 2, olha o que ele diz de forma bem clara no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura! E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem que está morto nos seus pecados, sem Deus, sem esperança neste mundo. É um homem que quando ouve alguém falar de Cristo, acha absurdo. Isso não tem idade. Dependendo de um jovem chega no meio de um grupo, ele já é maltratado. Exatamente porque o pessoal pensa, e lá vem aquele cara chato. Não é? E eu não falo chato no sentido que tem cristão que é chato mesmo, né? Fala, e não age. Esse é o grande problema. Aí ele é um paradoxo em si mesmo, é uma contradição viva. Mas não é sobre esse paradoxo que eu estou falando. Eu estou falando de quando o homem é luz e acaba, de certa forma, ofuscando as trevas. Você entende? Quando as pessoas se sentem mal, porque sabem que ele não concorda com o pensamento do senso comum. Vamos voltar lá para Lucas. Era só para dar uma explanada sobre o que é o homem natural. Ficou claro? Jesus, ele disse no verso 27, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Será que Jesus estava louco? O senso comum diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. É o que a lei de Moisés ensina. Mas aí vem o Filho de Deus com autoridade suprema sobre a palavra, porque ele é o próprio verbo de Deus, João 1:1. E ele fala de uma forma que causa um impacto, choca a princípio todos os seus ouvintes, porque como alguém pode amar inimigos e fazer bem aos que vos aborrecem? E se você acha que isso era suficiente, Jesus não parou. Ele continuou a insistir em paradoxos. Olha o que ele continua a dizer no verso 28. Bendizei os que vos maldizem. Alguma vez você soube de alguém que falou mal de você? E você na hora ficou com aquela alegria do tipo assim, eu amo demais aquele irmão, aquela irmã é maravilhosa, né? Se o mundo fosse cheio de pessoas como ela, seria diferente. Se pareceria mais com o inferno, né? Opa! Mas Jesus disse assim, bendizei aqueles que vos maldizem. O grande, e eu acredito, o maior problema no cristianismo atual, porque nos séculos passados era bem diferente, quando nós estudamos, nós vemos, é que o cristianismo de hoje ele é horizontal. Ele se coadunou com o mundo.
Lembra o que eu disse em algumas mensagens anteriores? Como o mundo entra dentro da igreja? Por meio do coração dos homens. E esses homens são pastores, são apóstolos, são profetas. Os mestres levam a maior culpa, com certeza, são eles que instruem. Muitos leigos chegam e aprendem errado. E eles trazem um evangelho que não é o evangelho que salva, o evangelho verdadeiro, que se coaduna horizontalmente com o mundo. E aí, eles têm coragem de dizer que Cristo veio para acrescentar. Isso daí é slogan de igreja evangélica gigante aqui no Brasil, que tem milhões de membros. Jesus veio para acrescentar. Em outras palavras, ele é mais um, sabe? Na lista dos ídolos da atualidade. Então, quando se fala de coisas celestes, aí não são coisas horizontais, mas verticais. Aí aqueles que são carnais e estão na igreja se chocam. O quê? Não tem como bendizer os que maldizem. Não tem como amar um inimigo. E como um homem pode fazer bem aos que o aborrecem? Isto é impossível. Isto é impossível ao homem natural, que não tem poder do Espírito Santo para viver uma nova vida. João capítulo 1, versículo 12. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a todos quantos creem no seu nome. Ser filho de Deus não é uma forma auto-intitulada que alguém toma para si esse título, não. É Deus quem faz o homem se tornar filho dele. Nós cremos e o poder para sermos filhos vem sobre nós. E todo filho de Deus, ele anda nos princípios celestes. Os padrões que são incutidos no coração de um filho de Deus são padrões celestes, não são mundanos. Não são horizontais. Tem igrejas que cantam músicas, eu já vi, músicas evangélicas, que falam assim, as pessoas que te caluniam vão vir de joelhos aos teus pés, e você vai ver que você vai triunfar sobre seus inimigos. Ora, esse pessoal não está no Espírito de Deus, eles estão no espírito da lei, de Moisés. Não são discípulos de Cristo, são discípulos de João Batista. Lembra? João chega para Jesus, porque Jesus havia passado num local onde havia samaritanos, e ele diz, Senhor, te rejeitaram, o Senhor quer que a gente ore e mande descer fogo do céu e consuma esse pessoal? O senso comum, um homem que vê horizontalmente, não tem uma visão vertical, porque ainda não nasceu de novo. Os discípulos, quando serviram a Jesus durante os 3 anos e meio, eles não eram convertidos ainda. O próprio Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando tu te converteres, Pedro, então você vai fortalecer os teus irmãos. Quando te converteres. Não se esqueça que os discípulos, eles tinham boa intenção. Mas é por isso que nós vemos tantos tropeços nos evangelhos. Mas depois do capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo veio sobre eles e deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aí você não vê mais homens tropeçando. Você não vê mais homens pedindo para descer fogo do céu e consumir as pessoas. Jesus disse para João e para seu irmão Tiago, de que espírito sois? Eu não vim para destruir, vim para salvar. Quando um homem tem o Espírito de Deus, e uma palavra paradoxal como essa chega ao seu coração, bendizei aos que vos maldizem, e ele pensa, eu sei o que é isso. Não é fácil, mas é praticável. Não é impossível. Jamais Deus nos ordenaria fazer algo impossível. Mas tudo aquilo que é possível, Ele espera que nós façamos. Mesmo que isso custe nosso próprio sangue. Mesmo que isso custe de cada um de nós uma renúncia total, absoluta, radical. Mas Ele espera de nós. Porque Ele sabe quem foi que Ele fez. Ele nos fez à sua imagem e semelhança.
e ele confia nesse status. E ele continua a dizer aqui, vamos ler aqui no verso 28. Orai pelos que vos caluniam. Tirar tempo da nossa vida para estar lá pelas madrugadas, abençoando essas pessoas que nos caluniam. Ó Senhor, tem misericórdia deles, os abençoa. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Tem igrejas que abrem as suas portas e instruem os membros com MMA. E aí, como é que vão pregar um negócio desse? Se der um tapa, você dá o outro. Se você arrebenta o seu próprio irmão dentro da igreja para ganhar uma medalha. Não é verdade? Só você ir aí nos YouTubes da vida, você vai ver igrejas que tiraram, arrancaram o palco, o púlpito, jogaram tudo no lixo. E hoje tem verdadeiras arenas. Daqui uns dias estão com espadas. Vamos voltar para a época dos gladiadores. Cristãos, não é? Os cruzados. Não se converteu, a gente mata, não é? Crentes mundanos, crentes naturais, crentes de fachada. Porque Jesus disse: ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Olha, que paradoxo. Isso parece uma tolice absurda. Isso daí nos faz sentirmos fracos, até covardes. Mas ele diz: oferece a outra. Quem você acha que é mais forte? Uma pessoa que consegue resistir à raiva, ao ódio, à lei, o sangue, o juízo, levando um tapa no rosto, abaixando a cabeça, por lembrar das palavras do Senhor e ter domínio tal ao ponto de oferecer o outro lado sem reagir. Quem você acha que é mais forte? O covarde que bateu? O valente que resistiu? Seja sincero com você mesmo. O Evangelho nos prepara para o céu. Ele é composto de coisas elevadas. Nós temos que abandonar o senso comum. A doutrina da sociedade atual está impregnada pelo pecado. É como um rio que nós podemos chamá-lo rio da morte. Podre, imundo, fedorento. Porque o pecado contaminou. E a vida é como um rio de águas caudalosas, puras, cristalinas, por onde passa leva a vida. Os pássaros cantam, as árvores aplaudem de alegria, em louvor ao Criador. Águas que saem do trono de Deus, águas vivas, que curam, que transformam, que trazem vida. E nós bebemos desta água, e não... É dura essa palavra que eu vou dizer, do esgoto filosófico que o diabo tem mexido no seu caldeirão. Coisa que é a televisão que passa para nós, para os nossos filhos e tudo mais. Por isso o cristão tem que ter domínio na sua casa, na sua vida. Jesus não para com os seus paradoxos, ele diz ainda: e o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Imagine, um homem chega mal intencionado, seu celular está ali, está conversando com alguém, ele pega seu celular. Jesus disse que nós não devemos tomar de volta. Ou isso é um poder extraordinário divino sobre um homem, ao ponto do homem não estar mais apegado às coisas deste mundo, ou então eu não sei o que é. Porque, pela lógica comum, é sair correndo e tomar, e bater, e arrebentar, e pegar de volta. Afinal de contas, eu trabalhei por isso. Mas veja o desapego nas entrelinhas. É verdade ou não é? Se você se pergunta, como eu posso viver assim? A única resposta é pelo Espírito Santo. E se você não consegue praticar
você deve buscar, então, a presença do Espírito. Hoje, agora, já. Se você não quiser mais ouvir a mensagem, e quiser se ajoelhar, e chorar, pôr a boca no pó e pedir ao Senhor por misericórdia, para que Ele dê o seu Espírito, você vai estar no caminho certo. Se você quer aprender um pouco mais sobre o que vai ser falado, e muito ainda hoje, então não deixe que nada tire a sua atenção, nem sono, nem desgaste, nem nada, nem ninguém. Embora, glória a Deus, só estou ouvindo o barulho dos ventiladores. E continua. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Olha Jesus colocando dois grupos seletos, de pecadores e de santos. Em qual nós estamos? Porque se todos fossem pecadores, como todo mundo acredita, não teria sentido o que Jesus disse, porque ele teria que dizer, todos nós amamos aos que nos amam, mas ele disse os pecadores. Ele disse que isso é um senso comum. Ele está falando com aqueles que ele espera algo mais elevado. Os irmãos lembram daquele texto quando Jesus estava instruindo os discípulos? E os discípulos estavam acostumados com as práticas religiosas farisaicas. E ele disse, se vocês não excederem em justiça os fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Não são aptos para o reino. Jesus não estava querendo dizer porque os fariseus jejuam 2 vezes por semana, então os cristãos jejuam 4. Ele não estava falando para nós multiplicarmos práticas religiosas. Ele estava falando que um cristão tem como ele exceder a justiça dos fariseus sem jejuar. Porque seu jejum primário não é de alimentos, é do pecado, é do mundo, é de si mesmo. Isto é exceder os fariseus, porque eles jejuavam 2 vezes por semana, mas não abandonavam o pecado. E se eu não jejuar nenhuma vez por semana, mas jejuar do pecado, eu excedia justiça, falha farisaica. Os irmãos entenderam? E ele continua. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Não é verdade? Óbvio, né? E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, para ninguém entender o contrário. Aqui está falando para nós emprestarmos, não está falando para nós pedirmos emprestado e pensarmos, não preciso pagar. Não é isso. Amém? Senão a gente pode inverter os mandamentos aí, né? Já pensou? Aqui está falando de quem dá e não de quem recebe. Senão seria terrível um negócio desse, hein? Ô irmão, depois de um culto desse, precisando, tem 5 aí? Aí o irmão tira, existe nota ainda de R$5? Não, falando 5.000. Você ouviu a mensagem, né, meu irmão? Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando para nós emprestarmos e falarmos, se pagar, pagou, se não pagar, glória a Deus. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. De trás para frente, tudo que nós ouvimos, sereis filhos do Altíssimo, se vocês derem a cara a tapa, se vocês darem mais do que aquele que te rouba, se vocês bendizerem os que vos maldizem, se vocês orarem pelos que vos caluniam, se vocês amarem vossos inimigos, e se vocês fazerem bem aos que vos aborrecem. Então sereis filhos do Altíssimo, porque se não agem assim, não são. É sério isso. Eu amo o padrão celeste, porque ele é ousado, ele desafia, ele realmente me mostra que eu preciso nascer de novo, que eu preciso buscar forças para obter esse triunfo. Ele não me deixa sozinho, porque sozinho entrega a mim mesmo e estou perdido. Amém, igreja?
O apóstolo Paulo também foi um homem totalmente paradoxal. As palavras que ele dizia soavam como loucura absoluta. Deixa eu mostrar aqui. Abra em 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 10. Paulo começa falando de coisas comuns. E com certeza quem ouviu e leu a princípio foi dizendo amém, amém, amém. Mas de repente Paulo começa a entrar com coisas que parece que se contradizem em si mesmas. Coisas paradoxais. Olha o que diz o versículo 4. Antes, como ministros de Deus, amém? 2 Coríntios 6, 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E aí ele põe 2 pontos aqui e começa a dizer qual é esse tudo que eles são recomendáveis. Na muita paciência, amém. Nas aflições, amém. Nas necessidades, amém. Nas angústias, amém. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Até aqui, amém, glória a Deus, e todo mundo entende que os apóstolos passavam privações terríveis e eles eram recomendáveis a aconselhar qualquer pessoa em qualquer situação, assim como Cristo, que sujou os pés de pó nessa terra e tem autoridade para entender nossa dor, porque sangrou, porque gemeu, porque sentiu o gelo da morte em si mesmo. Os apóstolos também podiam aconselhar qualquer homem, ele estava dizendo. Mas aí ele começa a usar paradoxos. E os paradoxos é que mexe. São os paradoxos, meu irmão, que desafiam o homem. Aí ele começa a dizer, no versículo 8 em diante. Por honra e por desonra. Por infâmia e por boa fama. Ora, como alguém pode ser recomendado por desonra e por infâmia? Paulo começou a dizer que ser sincero num mundo ímpio é ser injusto. Ser luz no mundo de trevas é ser chato. É ser um empecilho. Você está entendendo? Ele estava querendo dizer que um homem que busca viver de forma honrada, ele se torna um homem criticado pelos seus familiares e tudo. A forma que ele conduz os filhos, ele passa a ser criticado. As pessoas não aceitam. A família começa a reparar em todos os atos e começa a se chatear. E vamos convidar aquele pessoal lá para a festa? Mas já sabe como eles são, né? Eles vão sair falando mal de tudo. Não é assim? E nem sequer alguém pensou mal. Eles nem foram convidados ainda. A boa fama se torna infâmia no coração daqueles que não têm o Espírito Santo. É por isso, meu irmão, que nós vemos coisas absurdas em países fechados ao Evangelho. Uma jovem que de repente vivia no pecado, toda a sociedade a abraçava e era recebida pela família como uma pessoa intelectual, para frente, sensual, bonita, bela, não é? Aí ela se converte, pronto. Querem matá-la, escorraçá-la, pôr na rua, porque ela é louca, ela é burra, porque isso é um absurdo. E eles não enxergam o paradoxo nas coisas. Em vez deles elogiarem e apoiarem, eles derrubam, esmagam e fazem questão de mostrar que nós estamos incomodando. Isto é terrível. Tem pessoas que hoje se incomodam sem entrar no tribunal aqui no Brasil, se tiver uma cruz lá, pronto.
ela fica nojinho de entrar no lugar. Quem foi o crentezinho que colocou essa cruz? Estão querendo colocar a goela abaixo? Olha como incomoda. Enquanto a cruz é o maior exemplo de amor a toda a humanidade. Mas para muitos, eles não querem esse amor. Porque esse amor choca os valores que eles aprenderam no ninho do lar. Paulo continua dizendo, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. O crente se torna invisível. Eu já me senti invisível várias vezes. Porque eu estava com a Bíblia, entrei num ônibus, saí, olhei para todo mundo, parece que eu não estava lá, ninguém me viu. As pessoas faziam questão, parece, porque me viam com a Bíblia, olhavam e... Você passa e as pessoas... Baixam a cabeça assim. Fazem de tudo para você não abrir a boca, não as pararem no caminho. E se você falar assim, ei, não vem me falar de Jesus. Eu só queria saber que horas são. Ele disse, somos desconhecidos, fazem questão de nos colocarem no fim da lista, ou nos esquecerem, nos apagam das listas familiares, do grupo de amigos, nos bloqueiam nos meios digitais. Mas Paulo disse, aqui embaixo nós somos assim desconhecidos, mas lá em cima nós somos muito conhecidos. Eu amo as cartas de Paulo, principalmente em 1 Coríntios 13, quando ele disse que nós veremos o Senhor face a face. E aí ele diz, e então veremos o quanto somos conhecidos. Ele vai dizer, o crente nem imagina o quanto ele é conhecido no céu. Você, eu estou falando, meu irmão, é conhecido no céu. Ou bom, ou bem, ou mal. É por isso que existe a palavra maldito e bendito. Maldito é o que é mal falado. Já pensou? Os anjos nos veem, nos acompanham. E se nós vivemos no padrão de Deus, somos amigos. Lembra quando o anjo chegou até Daniel, debaixo de guerra espiritual, lá na Babilônia? Ó amado do Senhor. Bem conhecido. Amém? Jesus Cristo, quando estava sendo batizado, este é o meu filho amado. Paulo disse assim, olha, nós somos desconhecidos para muitos, mas somos muito bem conhecidos. Olha aqui no verso 9. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Se esfola, se persegue. Busca com todos os intentos o inimigo matar o crente. O próprio tempo, talvez não vivemos num país de perseguição, mas a velhice vai chegando, as enfermidades vão nos abatendo e nós começamos a ver que nós talvez não vamos ficar muito tempo na terra. Nossos corpos estão se corroendo interiormente, mas interiormente nós estamos sendo renovados a cada momento. Ele disse, nós estamos morrendo por fora e vivendo por dentro. E isto é maravilhoso. E isto é um paradoxo, meu irmão. Você sabia? E ele continua. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Olha que coisa tremenda. Eu, Paulo, talvez tenha andado chorando, irmãos, ele está dizendo aqui, de forma indireta. Vocês têm me visto cabisbaixo, gemendo. Na hora do louvor, eu não consigo ficar de pé, eu tremo, choro. Fico andando para lá e para cá em tremenda agonia. Mas não se engane achando que eu não estou feliz. Mesmo estando contristado, quebrantado, por causa das batalhas da vida, ninguém pode tirar a minha felicidade. A minha alegria não pode ser tocada, não pode ser maculada com as forças deste mundo. Não há nada que possa destruir
esta alegria que nós temos por crermos no Senhor. A alegria que o Espírito Santo transmite, em que nossa vida não vai ser uma vida para sempre como nesta terra, onde há lágrimas, abandono, sofrimento, tristezas, dívidas e problemas do tipo enfermidades, velhice, perdas. Haverá um dia em que Ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Esta alegria ninguém pode tirar. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha um paradoxo, como um pobre pode enriquecer alguém? Ah, pode. Desde que a sua riqueza seja Jesus. Amém? Lembra aquele testemunho do homem que trabalhava na limpeza de uma empresa muito grande, ganhava um salário mínimo e estava sempre assoviando, ele limpava numa alegria, ele transmitia, ele irradiava uma beleza interior, uma paz. E o presidente da empresa, dono, vivia cheio de problemas, tomava vários remédios, não tinha paz, era infeliz, tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Um dia ele questiona aquele homem: ei, me explica, eu sei o teu salário, você ganha um salário mínimo, como é que você pode assoviar todo dia, cantar todo dia ter um sorriso, todo dia dizer bom dia, e eu sou dono da empresa, já nem sei mais o que é sorrir. Aí ele disse: ó Senhor, o motivo da minha alegria é Jesus. Você entende, meu irmão? Lembra quando a maioria dos discípulos abandonaram Jesus porque ele pregou um pouquinho mais duro? Ele falou uma palavra um pouco mais duro. Aí o pessoal escandalizou. Quem pode suportar uma pregação dessa? Vamos deixaram até Jesus porque acharam que Jesus pregava muito duro. Aí Jesus ficou triste. Aí ele olhou para os discípulos, para os apóstolos e disse: vocês querem ir embora também? Pode ir. Qual foi a resposta de um homem feliz? Ora, Senhor, a gente vai para onde? Não temos para onde nós irmos. Nós não conseguimos imaginar nossa vida em outro lugar. Só tu, Senhor, tens as palavras da vida. Era como se ele dissesse em outras palavras: o Senhor vai ter que nos aturar. E Jesus, naquele sorriso, dizendo: eu o aturarei. Ah, como o Senhor é bom, meu irmão. Ele nos ama. Ele nos recebe. E principalmente, quando nós não temos mais para onde ir. Não tem coisa melhor. Quando o homem está como um barco à deriva, sem remos, dependente dos ventos, é um homem totalmente entregue ao Senhor. Não tem mais remos, não tem mais para onde correr. Ele depende dos ventos, ele depende de Deus. Só Deus agora tem a direção de sua vida. Ele soltou as rédeas da sua alma. O Senhor agora o conduzirá. Não tenho mais para onde ir, Senhor. Lembra de Pedro e de João indo orar? Um mendigo que não tinha dinheiro pediu para 2 homens sem dinheiro, lembra? E aí, vocês têm uma esmolinha para mim aqui? Esse mendigo era aleijado de nascença. Pensou? Aí Pedro chegou juntamente com João para o mendigo. Olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, se levanta e anda. E o homem se levantou. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. O homem pode estar com a Bíblia caindo nos pedaços, com o sapato furado, com a gola da sua camisa comida, sabe, pelo tempo, o cinto todo arrebentado, a calça desgastada, e chegar para o homem mais rico do mundo e dizer para ele: o senhor conhece o plano da salvação em Cristo Jesus? E esse rico fala: quê? Plano da salvação em Cristo Jesus? Eu conheço o mundo todo, meu filho. Já viajei pelos 4 cantos desse planeta.
Eu sei aquilo que é do bom e do melhor, mas eu não sei o que é o plano da salvação. Aí o pobre vai lá e enriquecer o rico. Sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. A verdadeira riqueza, Paulo estava se referindo aqui, é Cristo Jesus. Esta é a verdadeira prosperidade. Se te ensinaram que prosperidade é dinheiro, pega o verbo grego e vai estudar um pouco sobre o que é prosperidade. Você vai ficar chocado com as heresias que são pregadas por falsos mestres na atualidade. E ele continua dizendo seus paradoxos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Um homem totalmente paradoxal na sua mensagem. Ele chocava as pessoas com esse tipo de pregação. Eu quero mostrar para os irmãos 7 pontos, amados, paradoxais nítidos na Bíblia, para que nós analisemos e nos aprofundemos. E eu espero que isso possa, mais do que nos mobilizar a atenção, isso possa gerar em nós uma atitude de mudança real, consistente, palpável a Deus. Os irmãos querem acompanhar esse estudo? Está em Coríntios, volta a um capítulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a palavra corromper aqui no original é envelhecer, é se deteriorar pelo tempo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o paradoxo. Como tribulação pode ser leve? A própria palavra tribulação é pesada. Tribulação não é brincadeira. É tempo de angústia. Tempo de trevas. Tempos de dor. Tempos de solidão. Tempos de abandono. E Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Como assim, Paulo? Como a tribulação pode ser leve para você? A tribulação só pode se tornar leve quando há algo maior do que ela, esmagando-a, ofuscando-a diariamente. E eu digo para você que a única coisa nesta vida que pode ofuscar, ao ponto de deixar uma tribulação, seja qual for, leve, é quando o coração do homem está preso às coisas celestes. É quando seus pensamentos estão já percorrendo de antemão pela fé, em ruas de ouro e de cristal. É quando ele já se imagina com vestes de linho, em meio aos coros celestes, exaltando e adorando a Deus. É quando ele já consegue de antemão imaginar os aplausos, quando estiver passando pelo caminho triunfal, quando o seu nome for chamado pelo próprio Deus, quando ele for separado e colocado do lado direito. Só uma pessoa que tem a sua mente repleta de coisas celestes, de coisas que realmente perduram para sempre, de coisas que realmente valem a pena, vai encarar as tribulações desta vida como coisa leve, como coisa até banal, e às vezes até como coisa boa. Somente essas pessoas. É por isso que a exortação bíblica é sempre a mesma. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Se reunir sempre no meio de vós, com salmos, com cânticos espirituais, com hinos, com coisas que edificam. Nestas coisas pensai. Tem cristãos aí contaminando a sua mente com programas de fofoca. O diabo é muito inteligente, ele é ardiloso. Programas de fofoca, novelas, coisas que roubam o tempo do cristão em pensar no céu.
Uma vez eu falei sobre uma novelinha de 5ª categoria, sobre os 10 mandamentos, e tem gente que fica... Não é uma novela, faz sobre Deus. Sabe quem foi a diretora, quem escreveu os 10 mandamentos? Vai ver quantas vezes ela leu a Bíblia. Vai ver quem ela é, procura saber o histórico dela, porque eu procurei para poder dizer para os irmãos. Leu a Bíblia uma vez só, mas não é o livro de cabeceira. Ela teve que romantizar, acrescentar, cortar, rasgar, pisar, profanar as Escrituras para ter aquela audiência. E teve crente que deixou cultos de estudo bíblico na semana, cultos de oração, para ficar contaminando a sua mente com esse lixo. Eu sei que a palavra novela é um derivado da palavra novel em inglês. Mas no nosso português transliterado, quando eu falo em novela, eu já penso num nó em vela. Coisa ruim. Coisa do inferno. Coisa para roubar nosso tempo. Calculado. Eu já disse aqui uma vez, uma estatística da ONU, terrível, disse que na África, por causa das novelas, famílias vendem seus filhos como escravos sexuais para ter uma televisão para assistir as novelas da Globo do Brasil. Quando você assiste uma novela, meu irmão, ou irmã, você consente. E se você consente, Romanos capítulo 1 diz, você também é digno de morte. Porque pode não fazer, mas se consente com aquilo que é errado. E sabe que todos aqueles que fazem isso são dignos de morte. Quando eu falo digno de morte, é de condenação eterna. Perde tempo com os datenas da vida. Só fala em sangue, em medo, em terror. Por isso tem tanto crente hoje, deprimido. Nos anos 80 tinha uma expressão, não falava assim depressão. Tá deprê, o rapaz lá tá deprê. Oi, tá deprê. A pessoa enche a sua mente de lixo. E aí vem a tribulação esmaga ela. Faz ela sair da igreja. Faz ela trair o evangelho. Faz ela naufragar na fé. Porque a sua mente está contaminada. Cheia de coisas que não prestam. De coisas seculares, contaminadas, mundanas, horizontais, como eu disse aqui no início. Coisas que o homem natural faz e desfaz e se alimenta. Mas nós precisamos, amados, estar com nossas mentes alimentadas por aquilo que é celeste, aquilo que é eterno. Vai ler a Bíblia. Troca. Eu desafio você que ama novela. Você pode não concordar e eu te respeito. Se tem alguém aqui ainda que assiste novela, homem ou mulher, abandone esta novela que você está assistindo e comece a ler a Bíblia nesse mesmo tempo que você faz. Ou está diante da televisão. E daqui 6 meses, sei lá quanto tempo for durar a novela, procura se informar quando ela terminar. E aí você vem me dizer se a sua vida mudou ou não. Leia a Bíblia, ore, enche a tua mente de coisas celestes, meu irmão. E aí, você vai estar obedecendo o que Paulo disse no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paradoxo. Paulo está dizendo para mim ver uma coisa que não posso ver com os meus olhos. Não é um paradoxo, não é uma contradição, não é um absurdo? Como eu posso ver aquilo que não está diante dos meus olhos? Eu te explico. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É como as Marias Fumaças de antigamente. Quando chegavam às partes mais elevadas, tinha que colocar mais lenha. Mas a lenha acelerava o processo do calor. E o maquinário aguentava qualquer abismo. Subia e descia. Mas era movido a lenha. E nós somos do mesmo jeito. Só que a nossa lenha é a Bíblia. É a Bíblia quem alimenta a nossa fé. Se nós não lemos, se nós não comemos das Escrituras,
Aí vem a tribulação e a gente murmura mesmo. Aí a gente acha que ninguém pode ser santo. Aí a gente acha que todo mundo vai para o mesmo buraco. Mas quando nossa mente está ligada e alicerçada no Senhor, e temos fé, nós vemos que a tribulação não é tão ruim assim. E nós vemos que as coisas que eram terríveis para nós começam a se tornar coisas até agradáveis. E aí nós começamos a entender que é possível orar por aqueles que nos odeiam, que é possível amar aqueles que desejam o nosso mal, que é possível abençoar aqueles, meu irmão, que nos caluniam. Porque há uma força que nos move, chamada fé, alimentada por aquilo que é santo, pela palavra de Deus. Segundo paradoxo, Marcos capítulo 10. Vamos lá. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 42 em diante. Mas Jesus, chamando-os e disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal ou vosso escravo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que paradoxo. Para nós sermos o primeiro, nós temos de ser o menor. Servos. Não querer sermos elogiados, paparicados, acessados, mas querermos ajudar. Eu sempre atualizo um pouco essas parábolas de Jesus, essa forma alegórica dele dizer. Jesus, ele se colocava de uma forma tremenda nessa questão. Ele disse para os discípulos: quem é maior, o que está sentado à mesa num restaurante, ou é aqueles que estão servindo à mesa? É óbvio, eles disseram, a lógica sempre foi a mesma, a lógica do homem natural é sempre a mesma. O maior é o que está sentado, não é? Ei, vem aqui, traz um pedaço de picanha. Ô amigo, que negócio é esse? Ô Senhor, desculpa, a gente vai correr. E aquela correria, não é? Parece que é um rei sentado ali, e os garçons são escravos do homem, né? Jesus disse assim: e eu sou o garçom. Jesus disse: eu não sou e jamais vou querer ser aquele que fica sentado ali, sendo servido. Eu vim aqui para servir e para dar a minha vida em resgate, como ele disse, de muitos. Se nós, cristãos, quisermos ser os primeiros, nós temos que aprender a servir. Ser o servo de todos. Sabe, você passa no corredor, se tiver alguma coisa que você acredita que está errado, vai lá e arruma. O ventilador está torto, alguma coisa que você tem habilidade, sabe que pode arrumar, alguma coisa que você pode fazer, vai lá e faça. Não vá buscar pessoas de manutenção. Chegue e ajude. Se voluntarie. Sirva. Esteja junto com aqueles que vão fazer visitas, muitas vezes em tempos de frio, para distribuir coisas àqueles que vivem ao relento. Seja este, e não aquele que fica sempre magoado porque ninguém visita, sabe? Quer ser servido. Aprende a ser cristão. Sirva, visite, vá atrás. Porque enquanto ficar esperando que alguém venha atrás de você, que alguém te estenda a mão, que alguém te ajude, que alguém faça tudo por você, que alguém te carregue no colo, você não estará apto para o reino de Deus.
É você quem tem que se servir. Faça o test drive. Está se sentindo meio assim, ninguém te visita. Olha lá no teu celular, ninguém manda uma mensagem. Você abriu um perfil fake para mandar mensagem para você mesmo. Você está... Não estou muito bem, e você... Pega lá o número dos telefones, liga para algum irmão e fala assim, irmão, como é que você está? Ah, amanhã eu vou ajudar você a limpar a sua casa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Jesus disse, nós, os filhos de Deus, temos que servir e não sermos servidos. Isso não é a fraqueza que Paulo disse que o faria forte. Isso é distorção bíblica. Tem um demônio chamado autocomiseração que possui muita gente. É como o demônio da prosperidade, né? Judas Iscariotes ficou estribuchando, babando, se contorcendo no chão? Não. O diabo entrou nele e sabe o que ele fez? Ele vendeu Jesus. Tem muitos pregadores, apóstolos, bispos vendendo Jesus aí na televisão. Não é? Eles vendem Jesus descaradamente, mas não estribucham, não babam, não entortam a língua. E as pessoas dizem, olha, são homens de Deus. São endemoniados. Quem vende Jesus, meu irmão, não tem o Espírito Santo. E quem fica se autocomiserando também não tem o Espírito Santo. Porque nós não fomos chamados para sermos coitadinhos. Nós somos chamados para servir. Servir. É aí que Deus é exaltado. Quando um homem que tem tudo para ser um autocomiserável, para estar abatido, retraído, para estar fechado num quarto, longe de todo mundo, magoado, e ele se levanta contra todos esses obstáculos e diz, eu te servirei, eu vou atrás dos perdidos, e eu vou mostrar, Senhor, que a minha vida é uma vida completa por causa da tua presença, e que eu não preciso de esmolas, porque eu tenho a tua graça e ela me basta. Chega, demônio, sai daqui, vai embora, e você vai ver uma revolução na sua vida, meu irmão. A maioria dos crentes que dão trabalho para as igrejas são crentes autocomiseráveis. Eles conseguem criticar, porque eles não fazem nada, eles esperam que alguém os carregue nos ombros. A Bíblia diz, levai a carga uns dos outros, e não os outros no colo. O servo de Deus e a serva de Deus serve. Nós estamos aqui para servir e não para servirmos, ou para sermos servidos. Amém, amados? Terceiro ponto, Mateus 23, versículo 12. Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Eu gosto de usar como alegoria um rapaz que eu conheci. Trabalhava comigo na linha de montagem. E ele era uma pessoa que ele tinha aquela luz. E ela ofuscava muita gente. E uma pessoa acima dele um dia o agrediu na frente de todo mundo, deu um soco no olho dele. Muitos aqui lembram desse testemunho, mas muitos nunca ouviram. E machucou o olho dele, ele saiu chorando e foi para o banheiro. Ali as pessoas, sabendo, chamaram a segurança, veio todo mundo. Denuncia, quem te fez isso vai ser mandado embora sem direito. Qual foi o motivo? Ele falou, não vou denunciar ninguém. E pronto. Então você vai assumir a responsabilidade por você mesmo. Eu assumo, ele falou. E ficou por isso mesmo. Não denunciou o agressor. Porque ele sabia que aquele agressor tinha feito aquilo por inveja, porque ele era cristão. Na época, olha, cerca de 20 mil ou até mais funcionários existiam na Vox. E aí foi feito em dezembro um sorteio de um carro, o carro do ano. Resumindo, meses depois chegou o tempo do sorteio. Quem você acha que ganhou o sorteio?
Não foi o agressor. Foi o cristão. Tantos nomes, e justo o dele. Mas a história não terminou aí. A glória da história estava mais para frente ainda. A pessoa... Ficou sabendo da história então, né? Porque também uma história dessa não tem como abafar. A pessoa que o agrediu, meses depois que chegou o final do ano e houve o sorteio e o rapaz ganhou, ele foi até aquele local de serviço, procurou o rapaz e pediu perdão na frente de todo mundo, em lágrimas. Abraçou ele e aquele rapaz também chorou. E ele disse assim: meu orgulho foi vencido. Eu era alcoólatra. E desde o dia em que eu te esmurrei aqui, porque eu tinha inveja de você, eu passei a ter repugnância do álcool. Não conseguia mais beber. Eu corria atrás do álcool e eu não conseguia beber mais. E eu era perseguido de noite. Só pensava em você. Pensava em você. E aí quando começou a chegar o tempo do sorteio, eu fiquei pensando, só pode, ele vai ganhar. É ele. Uma coisa me dizia que você ganharia aquilo. E eu vi que isso foi uma resposta de Deus. E o meu orgulho foi derrubado. E eu fui liberto do álcool. E agora eu quero que você me leve até Cristo. Isso é um paradoxo. Apanhou e não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. Ele orou, ele chorou, foi difícil. O olho dele ficou roxo por muito tempo. Mas ele ganhou uma alma. Uma alma preciosíssima. E ganhou um carro zero também. Porém, o que a si mesmo se humilhar será o quê? Isto é um paradoxo. Para nós sermos exaltados, nós temos que nos humilhar. Não é querer sermos os bons, os tais, de chegar e mandar e fazer. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quarto ponto, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21. Diz assim, 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pelo quê? Pela loucura da pregação, nada mais explícito, paradoxalmente falando, do que isso. A pregação do Evangelho é loucura. Ela é uma coisa absurda. E Paulo deixou bem claro que a única forma, meus irmãos, de nós obtermos a verdadeira sabedoria é pela loucura da pregação do Evangelho. Eu já dei esse testemunho e todo mundo já sabe, né? Que eu passei uma vez na frente de uma igreja evangélica. Eu falei, bando de loucos! Que a gritaria estava lá dentro. Eu falei, seus loucos! E estava eu mais um grupinho de pessoal que fazia parte de uma banda de rock. Aí o pessoal... o pessoal me chamava de Elvis na época. O Elvis é maluco, meu. Aí sabe o que aconteceu no futuro? Um dia eu estava pregando lá no Silvina, passou um bando de rapaz lá na rua, não sei se era de outra volta. Mas o cara passou, ei, seus loucos! E na hora Deus me lembrou, viu lá? Mais um pastor. É a loucura do Evangelho. Deixa a gente louco. Louco por Cristo, louco pelo céu. A gente começa a falar do céu e fala, é doido, é biruta. Não é verdade? O cara está na terra falando do céu, ele não consegue ver o céu, ele não vê Deus. E ele fala Deus. Ele
falou que Deus falou com ele hoje de manhã. Dá para acreditar num absurdo desse? Quinto ponto, Romanos capítulo 6. São paradoxos. Romanos capítulo 6, versículo 17 em diante. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Isso aqui é um tapa na cara de quem acredita que nasceu pecador, né? Aqui está dizendo que é uma doutrina, é o que nós aprendemos. Ezequiel 18 também diz o mesmo. Que nós observamos o que os nossos pais fazem, o que a sociedade faz, o que o mundo faz, e aí nós optamos em seguir o certo ou o errado. E aí ele diz no verso 18: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ora, meu irmão, olha que paradoxo. Paulo disse que para nós sermos livres, ou a verdadeira liberdade, consiste em sermos escravos de Deus. Ora, muitas pessoas gostariam de ouvir uma mensagem do tipo: eu me torno independente em Deus? Não, você se torna escravo agora de Deus. Ou você é escravo do pecado, Paulo disse, ou nós somos escravos da justiça. Não tem como o homem ser livre. Nós estamos sujeitos a todas as leis. Leis do universo, leis humanas, leis espirituais, não é verdade? Não adianta um homem chegar no 20º andar de um prédio, falar: eu não creio em Deus, não acredito em nada, eu sou dono de mim mesmo, eu quero voar agora e vou voar, e pronto, ninguém pode me segurar. E ele pular, sem uma asa delta, sem um paraquedas ou coisa do tipo. Não é verdade? Vai quebrar a cara lá embaixo. As leis o subjugarão. Sabe aquela frase que o mundo diz? Melhor, já que eu sofro, sofrer com Deus que sem Deus. É melhor ser escravo de Deus do que do pecado, você pode ter certeza disso. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, meu amado: o pecado realmente tem um prazer. Porque se não tivesse, a Bíblia não diria que todos nós pecamos e por causa dos nossos pecados fomos afastados da glória de Deus. E há um prazer, uma atração, algo que prende, que amarra, que nos domina. O pecado, ele tem um império mesmo no homem que o pratica. Há um vício despertado que nós acabamos nos alimentando diariamente dele. Porém, libertados desse império das trevas e transportados para a maravilhosa luz do Senhor, há outros prazeres agora não conhecidos por nós. O prazer da justiça. Nós podemos paralelamente comparar numa balança aqui o que vale mais a pena: 5 minutos de pecados, uma eternidade de consciência pesada. 1 minuto de pecado, meses, anos, com a consciência esmagadora, não é? Aquela consciência ferida. Não existe sope, que a Bíblia diz no Salmo 51, no mundo que esfregando, tire aquela consciência pesada, não é? Agora, um ato de justiça traz paz. Olha só o efeito da santidade. O pecado tem os seus efeitos, mas a santidade também. O pecado tem as suas pagas, sua colheita. Porém, a santidade, a justiça também tem. E vale muito mais a pena quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, liberto dos nossos pecados, sabendo que aqueles grilhões que nos esmagavam, quando ainda vivíamos ou na religiosidade ou no mundo, e esmagados não tínhamos aquela paz, agora deitamos nossa cabeça no travesseiro e dormimos com o sono dos justos. Temos paz. Esta paz, ela é encontrada na servidão da justiça. O apóstolo João, amigo de Jesus pessoal, ele disse que os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por que ele disse isso?
porque ele aprendeu a ter prazer neles. Você já ajudou alguém de rua? Você nunca fez isso? Chame algum outro irmão para você não ir sozinho e vá. Faça um ato de justiça. Ajude alguém. E depois você vai ver o resultado. Se ele não é melhor do que o pecado. Do que o resultado do pecado. A consciência fica livre, mesmo estando sujeita aos mandamentos do Senhor. Não há nada melhor do que sermos servos da justiça. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Experimente, se você ainda não experimentou, os frutos da justiça, do Espírito. Né? Sexto ponto, penúltimo ponto, 2 Coríntios, capítulo 12. Já estamos quase concluindo a mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 e versículo 10. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha o louco Paulo aqui falando. Se gloriar nas fraquezas. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí um ateu lê um negócio desse e fala, eu nunca vou ser crente. É um bando de louco mesmo. Quem é que tem prazer na perseguição, na fome, em apanhar? Só doido mesmo. Não é realmente isso um paradoxo, meu irmão? Para o senso comum? Quem? Paulo não era masoquista. E ele disse que tinha prazer nas perseguições, em passar necessidade. Como um homem pode chegar a ter prazer nas necessidades, nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições e nas angústias? Eu te explico. Ele deu a resposta aqui. Ele falou do amor de Cristo. Meu irmão, quando nós somos injuriados, necessitados, perseguidos e angustiados e enfraquecidos por causa de Cristo, há um prazer que surge não de nós, um poder que se torna prazer e que passa a mudar a nossa forma de enxergar e de encarar a dor e todas as privações desta vida. É o prazer de se sentir conduzido por Deus. Quando nós não temos mais forças, quando nós não temos mais capacidade e quando nós nos sentimos totalmente incapazes, frustrados diante de uma situação. É aí que vem o verdadeiro prazer do cristão, o prazer de ser conduzido por Deus. Há um poema americano que foi traduzido na década de 60 por brasileiros e se tornou música secular, mas uma música tremenda, que é Rastros na Areia. Todo mundo conhece. Quem não conhece, eu vou dar uma pincelada no que diz os versos. Um homem sonhou, e no sonho ele estava andando na beira do mar com Jesus. Ele olhou para trás e ele notou que onde Jesus andava também ficava um par de rastros. E o dele. E tinha 2 pares de rastros na areia. E eles andavam. E aí Jesus mostrou para ele os dias mais felizes de sua vida. E ele regozijou na alegria. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa. Momentos inesquecíveis. De repente o sonho mudou. E parece que se tornou um pesadelo para aquele homem. E aí as coisas difíceis, os momentos doloridos, portas fechadas, lágrimas, começaram a aparecer. Aí ele olhou para os lados e ele se assustou. Cadê Jesus? Ele olhou então à sua frente e ele notou, só tinha um par de rastros na areia. Aí ele chegou e reclamou: Senhor, viu como são as coisas? No tempo em que tudo estava bem, o Senhor estava comigo, né? Agora, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou. Porque olha lá, a prova na areia. Só tem um par de rastros.
Aí Jesus disse: você está enganado. Não duvides de mim, não, meu filho. Eu coloquei uma coroa de espinho e morri numa cruz por você. Sabe de quem é aquele par de rastros? Não é teu, é meu. Nesses momentos, eu te carreguei no colo. Não existe prazer maior do que ser levado nos braços fortes do Pai. Não existe. O nível mais elevado que um cristão pode atingir é quando não é ele mais quem anda, não é ele mais quem vive, não é ele mais quem faz, não é ele mais quem alcança. É Deus por meio dele. Você quer estar no lugar onde Deus está? Talvez você não encontre ele nas igrejas, mas esteja do lado de um doente que teme a Deus, cheio do Espírito, e que os médicos estão ali envergonhados, porque aquele homem parece que tem mais vida do que eles, mesmo estando à beira da morte. É lá que Deus está. Uma professora chegou para o seu pai e disse assim: pai, as provas estão terríveis para mim. Não tenho mais forças. Deus me abandonou, eu acho. Ele ficou quieto, silenciou, não me responde mais. Aí o pai disse: minha filha, como você pode dizer isso sendo professora? Os professores não ficam em silêncio no dia das provas? Ele está ali. Ele está ali. A maior virtude de um cristão não é quando ele corre, tudo está dando certo e ele dá testemunhos de que comprou, de que fez, do que tem, do que chegou, do que recebeu. Mas é quando ele não tem nada e não há motivos comuns para testemunhar ao mundo. E as pessoas olham para ele e dizem: não consigo entender de onde vem essa tua força. Eu não consigo entender de onde vem essa tua alegria. Como você ainda pode louvar? Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele disse: como uma louca falas tu. Você não sabe o que está falando. É ali que Deus está. Quando Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É porque ele entendeu que quando ele apanhava, quando ele era apedrejado, chibatado, chicoteado, escarrado, porque os cristãos foram envergonhados, cuspidos como Cristo, foi o momento de maior glória deles. Foi onde Deus estava mais perto, palpável. É por isso que tantos cristãos cantaram, louvaram a Deus com seus corpos queimando e derretendo, sendo consumidos pelo fogo. É por isso que famílias inteiras foram devoradas por leões e humilharam o inferno. E os imperadores que os perseguiam nas arenas, porque enquanto os leões os matavam, eles cantavam, eles louvavam, eles exaltavam a Deus. É aí que reside o verdadeiro prazer. Eu não sei que prazer você tem procurado, meu irmão. Você acha que é maravilhoso você falar que não tinha nada e hoje você tem 3 casas, é? Maravilhoso é você falar: não tenho casa nenhuma aqui na terra, mas eu já tenho uma me esperando lá no céu. Isso é testemunho. Esse testemunho nunca gera inveja, discórdia, não é? Mas você fala que tem 3 casas agora, não tinha nada. Soa até como suspeito, né? Uma semana atrás estava passando fome e vivendo de favor, não é? Comendo pão que o diabo amassou, como muitas pessoas falam. Agora está hospedado no melhor hotel de Paris. O melhor testemunho que um homem pode ter é dizer assim: sabe, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. São nos momentos de dor, da minha incapacidade humana, que eu sinto que Ele me levanta, que Ele me faz andar em lugares altos, porque eu era incapaz. Amados, qual de nós sabe o caminho para o céu? Nós não vemos a escada de Jacó. Não adianta você correr para Israel, você não vai encontrar um portal para chegar no trono de Deus. Mas quando você está fraco,
E você é desafiado a murmurar, a reclamar, a se fechar, a se tornar uma pessoa introspectiva. E você vence o desafio dessa tentação e diz: eu te louvo mesmo assim. Eu escolho te adorar. Eu escolho, Senhor, mesmo que se for para ser esfolado vivo, exaltar com a minha morte o teu nome. É aí, meu amado, que reside o triunfo do verdadeiro cristão. É por isso que Paulo disse: eu sinto prazer quando chegam os tempos difíceis, porque eu sinto ser levado pelo Pai no seu colo. Então não fuja desses momentos. Será um privilégio, será um paradoxo, quando as pessoas verem você rindo, quando deveria para eles estar chorando. Quando você olhar para a cruz novamente, meu irmão, na sua alma, pela fé, e ver Cristo crucificado, ensanguentado, tremendo e gemendo de dor, sendo amaldiçoado, sendo zombado, desprezado, caluniado, e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não estranhe. Esse é o paradoxo daqueles que são carregados por Deus. Esse é o poder de ser chamado filho de Deus. É estar na cruz, na beira da morte, ao ponto de todos estarem dizendo: você não tem mais esperança. E Cristo virar para o lado e dizer para outro moribundo como ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é o evangelho que nós temos que crer. Totalmente paradoxal as filosofias deste mundo. E último ponto, meu irmão. João capítulo 12. João capítulo 12, verso 24 e 25. João 12, 24 diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Olha, não é verdade? O grão é bonitinho, não é? A semente, se você não enterrá-la, ela fica ali bonitinha, mas ela não vai para frente. Não vai produzir nada, vai ser só ela, extremamente ela, e vai perecer. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quando a semente é enterrada, ela estoura, ela morre. Ela perde aquele aspecto. Aquela beleza dela é destruída, corrompida pela morte, por aquele processo. Mas de repente surge um broto, uma vida da morte. E ela cresce, cresce e cresce. Agora que você está vendo, não é mais uma semente. O que você está vendo é uma árvore frondosa com frutos. Uma árvore que dá tanto sombra para os peregrinos descansarem, quanto frutos para os famintos. E aí Jesus diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esse último paradoxo é que para nós vivermos, nós temos que morrer. Temos que morrer. Se nós não negarmos a nós mesmos, vamos nos enganar. E vamos ter uma terrível e eterna decepção, meu irmão, quando nos achegarmos lá no céu. Como Mateus 7, homens e mulheres que continuaram na igreja com poderes por causa dos dons, expulsavam demônios, faziam maravilhas, profetizavam, não é? Mas eles não morreram para si mesmos, porque qual foi a resposta? Jesus disse: eu não vos conheço, para trás de mim, vocês que viveram na prática da iniquidade. Viver na prática da iniquidade é não ter morrido para si mesmo. É ainda ser escravo do pecado.
É estar na igreja, ter poder, ter capacidade, muitas outras coisas mais. Mas é uma semente que vai ficar só para toda a eternidade, sem Deus. Ela não morreu. Vale a pena, Jesus disse, nós negarmos a nossa própria vida. Porque assim nós daremos frutos para a eternidade. Não tenha medo, meu irmão, de se entregar a Deus. Não tenha medo de morrer para si mesmo. Tenha coragem. Chegue até o Senhor e diga: Senhor, eu tenho tido medo de me entregar a coisas ainda que o Senhor sabe que precisa de mudar. E eu tenho medo, agora estou com medo de tudo. Tenho medo de me entregar e tenho medo também de ir para o inferno. Tenho medo, Senhor. Me liberta, me ajuda. Mas eu não quero continuar sendo eu mesmo. Me ensina a ser como essa semente lançada na terra, que morre e produz frutos para a vida eterna. E o Senhor nos ensinará. E eu encerro com um texto magnífico de Paulo, Romanos capítulo 8. Onde nós vemos um motivo paradoxal. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. Um motivo paradoxal que pode nos ajudar a vencer o medo das coisas desta vida, porque vale a pena. Verso 35 diz assim de Romanos 8: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Ele fez uma pergunta para nós. O que você acha destas coisas que pode te separar do amor de Cristo? E ele disse: olha, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, e aqui eu acho tremendo, Paulo, um homem sábio, que estudou aos pés de Gamaliel, isso significava que ele era um doutor, conhecedor profundo das Escrituras, um homem que falava vários idiomas. Ele pegou o seu dicionário grego, hebraico, e tentou achar um adjetivo que se enquadrasse naquilo que pudesse ser referido a um cristão verdadeiro, autêntico. E ele não achou. A palavra máxima que ele encontrou no dicionário, e até hoje ainda continua sendo, é vencedor. Vencedor é aquele que venceu, não é? É aquele que chegou lá. Mas Paulo sabia que nenhum de nós pode vencer por nós mesmos. Ele sabia que o mérito jamais poderia residir no homem. Se ele dissesse que nós somos vencedores, ele poderia de certa forma estar impulsionando uma teologia maleável, aberta a várias interpretações, mas ele disse que não. Ele disse que por não encontrar um adjetivo à altura, então ele concluiu que nós somos mais do que vencedores. Não tem como você definir o que é um homem e uma mulher de Deus que confia no Senhor, que está disposto a negar-se a si mesmo. Ele disse mais do que vencedor, mas aí ele dá o motivo da força, do poder, da capacidade de nos manter presos a Ele, por aquele que nos amou. É Ele. Vem dele esta força que nos mantém firmes na hora da morte, da angústia, da fome, da perseguição, do perigo ou da espada. Porque eu estou certo, e ele coloca de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Olha só o que ele coloca, morte e vida. Ele falou que a morte não pode separar um homem de Deus, nem a vida e a influência dela sobre ele pode separar este homem de Deus, nem anjos, aqui você pode colocar demônios, principados e potestades são governantes, nem o império pode separar os homens e mulheres de Deus, nem o presente, nem o porvir, nem o hoje, nem aquilo que for inventado ou criado, armas nucleares lá para frente, nada, nem a altura, nem a profundidade. Ele falou altura e profundidade, porque naquele tempo muitos cristãos haviam sido lançados de penhascos. Inclusive, um dos discípulos de Jesus foi lançado do pináculo do templo. Nega Jesus, não vou negar. Então empurraram ele, o pináculo do templo, meu irmão. Era muito alto. O local onde Satanás levou Jesus e disse, salta daqui para baixo. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. É por isso que ele estava tentando, de uma certa forma, indiretamente dizer, nem a altura e nem aqueles que eram amarrados com cordas no pescoço, como o testemunho dos mártires diz, com sangue, amarravam-se rochas ou tampas de poço que tinham furo, nós de moinho, e lançavam os cristãos no mar e os afogavam nas profundidades. Ele disse, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura. Ele disse, se há algum ser que eu não conheço, por mais poderoso que seja, se ele existe, ele também não pode, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos dispostos a viver esse paradoxo de, para viver, temos que morrer. Então assumamos nossa posição. Neguemo-nos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz. E cruz não é para ficar desfilando para lá e para cá. A cruz é um instrumento de morte, de tortura. É para subirmos nela e morrermos. Esses paradoxos devem fazer parte da nossa vida como cristãos aqui na terra. Apliquemos esta palavra no nosso coração. Deixemos que ela nos desafie. Até que o poder de filhos de Deus se manifeste em nós. E nós mostremos para este mundo que realmente para eles nós somos loucos por causa do Evangelho.